Cumprimentar toda a equipe do CERS e a todos que estão nos ouvindo e falar que o tema de hoje vai ser a responsabilidade civil das concessionárias e permissionárias de serviço público. Bom, esse tema é um tema multidisciplinar e interdisciplinar porque ele se situa entre o direito administrativo, entre o direito constitucional, tem questões de direito civil e principalmente questões de direito do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é uma matéria que engloba... É um estudo que engloba o estudo de várias matérias do direito. A gente sabe que o direito é único, né? Ele só é dividido para fins didáticos, mas na verdade a ciência do direito é uma só. Portanto, exige do seu operador que tenha conhecimento das várias matérias que englobam o assunto. Bom, na verdade a gente passou, quanto ao tema da responsabilidade, a gente passou de uma era, de uma fase de total responsabilidade, né? Pelo menos é o que os livros dizem, que isso veio evoluindo, não tinha, o rei não erra, né? A gente não tinha responsabilidade dos órgãos de administração pública, passando por uma fase de uma responsabilidade subjetiva, que é aquela que pressupõe dolo ou culpa, passando depois por uma fase prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a responsabilidade objetiva da administração pública direta, indireta ou das prestadoras de serviço público, ou seja, as concessionárias e as permissionárias de serviço público. Então a gente tinha de um lado o regime de direito público e um regime de direito privado. Aqui são as normas administrativas e constitucionais e aqui as regras do direito civil. Então, com regimes bem diferenciados, né? Aqui no direito civil entre particulares e aqui o regime jurídico de direito público, né? Onde pressupõe a supremacia do interesse público sobre o particular e, portanto, sujeito a várias prerrogativas e sujeições, né? Então aqui a responsabilidade seria um pouco maior por causa até desse aumento de poder dado aos órgãos públicos, né? Só que para esse tema o que trouxe uma grande inovação foi inclusive a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que não está nem aqui e nem aqui. Direito público e direito privado, ele está aqui. É um microsistema jurídico criado pelo Código de Defesa do Consumidor, né, que inovou em grande parte, trouxe grandes conquistas, não só o Código de Defesa do Consumidor, mas como toda a legislação que o integra, né, seriam as leis ambientais, urbanísticas, o Código de Defesa do Consumidor, o ECA, e várias das leis que o integram, a própria Lei de Ação Civil Pública, que efetivou e deu instrumentos para melhorar, em grande medida, a aquisição de direitos para a população, facilitando a efetivização do direito à dignidade da pessoa humana, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, todo o artigo 5º da Constituição Federal, e que se estendeu aí com a obrigatoriedade de se promulgar. A Constituição tinha lá, a Constituição Cidadã previa lá a obrigatoriedade de se criar a defesa e proteção dos consumidores, o que foi feito em 1990, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor. Essa legislação, então, quanto ao tema responsabilidade, principalmente das concessionárias e permissionárias de serviço público, trouxe grandes inovações, né? Lá no seu artigo 1º desse código, desse microsistema jurídico, prevê que são normas de ordem pública e interesse social. Portanto, você vê que são normas de ordem pública, né? É um regime diferenciado, né? E lá no artigo 2º ele conceitua a figura do consumidor, quem é o consumidor, e no artigo 3º quem seria o fornecedor. E lá tem expressa previsão quanto aos serviços públicos. Então as concessionárias e permissionárias de serviços públicos são sim fornecedoras de serviços, estão sujeitas integralmente às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Isso não há mais dúvida, a jurisprudência e a doutrina já são sedimentadas nesse sentido. Mas nem sempre foi assim, nem tudo são glórias, né? Isso veio paulatinamente, veio tendo conquistas nesse sentido. Até teve um caso até bem simples, mas ele se tornou emblemático no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que houve um acidente entre um ônibus, né, do serviço de transporte público, e um particular, houve um acidente, e o usuário aqui se machucou, um passageiro se machucou, e também o passageiro do veículo se machucou. Então, quanto ao usuário, ao passageiro, o Supremo Tribunal Federal entendia que ele estaria sujeito à responsabilidade objetiva. Então, dispensaria a prova de dolo ou culpa. Mas com relação ao passageiro do veículo,
envolvido, ele entendeu que ele não era usuário, então ele estaria sujeito à responsabilidade subjetiva. O que trazia uma estranha diferenciação, né, entre os dois saíram machucados, os dois foram vítimas do mesmo acidente de consumo, mas a responsabilidade era objetiva e outra era subjetiva. Eu digo que esse caso é emblemático porque já na época que teve esse julgamento, nós já tínhamos o Código de Defesa do Consumidor, que também já prevê lá no seu artigo 17, com todas as letras e com muita clareza, que no artigo 17, que todas as vítimas do evento equiparam o seu consumidor. Portanto, o consumidor não é só aquele que está no artigo 2º, aquele que está no artigo 17 também é consumidor. E qualquer vítima de um evento é sim considerado consumidor. O que mostra uma certa renitência, uma certa dificuldade em acolher essa norma especial do Código de Defesa do Consumidor, que não só traz a responsabilidade objetiva, porque a própria administração, as próprias regras de direito administrativo como constitucional prevista lá no 37, parágrafo 6, já previa a responsabilidade objetiva, mas principalmente essa lei inovou ao trazer também instrumentos de direito material e de direito processual que efetivam e muito a conquista dos direitos. Ou seja, você tem lá a inversão do ônus da prova, você tem a facilitação da defesa do consumidor em juízo, você tem as ações coletivas que podem ser propostas, você tem o foro privilegiado, ou seja, você tem a efetiva prevenção dos danos materiais e morais. Então você tem assim, uma grande inovação na área jurídica que trouxe grandes conquistas para a população. E por causa disso, multiplicaram-se as demandas contra as concessionárias de serviço de telefonia, de energia elétrica, de água, porque inúmeros problemas advêm justamente disso. Porque a legislação prevê no artigo 4º, no artigo 6º, no artigo 14, que a responsabilidade é objetiva, independe de culpa, e elas se aplicam integralmente aos serviços públicos. Mas a gente viu que os serviços públicos não acompanharam essa evolução. E há muita falha ainda hoje nesse serviço. É muito comum você ver inscrições indevidas, você vê cobrança abusiva, lança uma tarifa lá indevida para você, no serviço não solicitado, aí em virtude disso há uma inscrição indevida. Tem muitos acidentes de consumo de pessoa que nem seria consumidor, mas no termo do artigo 17 seria, por exemplo, eu não pedi uma linha de telefone, eu não fiz solicitação nenhuma, mas aí aparece uma linha no meu nome, numa outra cidade que eu nunca fui, e a hora que eu vejo eu estou inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito, estou com o nome cadastrado ilegalmente, e todos sabem que o dano moral, principalmente com relação às inscrições, hoje é pacífico na jurisprudência. Você está lá inscrito por um serviço que você não solicitou, por um erro dessa concessionária, e se não fosse a aplicação do código e desse artigo 17 que eu acabei de mencionar, talvez você não fosse responsabilizado, porque eu falar, não, você não é usuário do serviço, você está falando que você não pediu, você não é usuário, mas para fins do artigo 17 você se equipara sim, né, é o consumidor bystander, mesmo que você não tenha solicitado o serviço, mas se você foi vítima do evento, você é consumidor e está sujeito sim à total responsabilidade, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, essa legislação, esse microsistema inovou na ordem jurídica e trouxe bastante efetividade ao direito, que infelizmente com o tempo ainda a gente verifica grandes avanços, grandes conquistas, mas a gente percebeu uma certa renitência ao longo do tempo na aplicação como deveria ser do código, mas que pelos avanços que a gente já teve, a gente já vê que essa legislação veio para ficar, veio para fazer a diferença e fazer e conquistar direitos para as pessoas. Portanto, falei da responsabilidade das concessionárias, das permissionárias de serviço público, e só queria finalizar dizendo que incide na prestação de serviços públicos, em especial quando esse for fornecido por empresas concessionárias e permissionárias, mediante tarifa, a remuneração tem que ser mediante tarifa. Tal serviço configura uma relação típica de consumo, o que sujeita a relação aos ditames do microsistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e todo o arcabouço de proteção previsto nessa legislação. Então vou finalizando por aqui e obrigado.